vem novidade por aí. Tá? Vamos lá, sempre foi assim, né? E eu fiz questão, quando preparei essa capa, de colocar aí a tesoura enferrujada. Eu não sei se vocês observaram, porque isso faz parte da velha política. A gente já começou aqui, dá like, se inscreve e compartilha. Vamos lá. Sempre foi assim. Dá uma olhada que a tesoura está bem enferrujada, pessoal, e você vai entender aqui por quê. Isso não é de hoje. E quem está tentando nos rifar aí, além dessas duas personalidades abaixo, querem rifar o povo brasileiro que está aí atrás e, juntamente com ele, o presidente, que, na verdade, é a representação, efetivamente, do voto popular ali. O presidente Bolsonaro foi eleito, né, com a maioria dos votos dentro do processo democrático, foram 57, quase 58 milhões de votos. Tem alguma controvérsia sobre isso, mas mesmo dentro desse sistema que essa turma impôs, nós elegemos democraticamente o presidente. Portanto, o objetivo dessa turma que retoma com a estratégia das tesouras é justamente rifar aí, né, qualquer possibilidade aí da representação popular. Eu vou explicar isso a partir de um evento que aconteceu ontem, porém não vou me prender a ele, tá? Mas vamos ler aqui. Espero que não dê problema, inclusive tem algumas imagens. E vamos levando. Vai chegando aí, pessoal, vai dando like aí, para a gente poder complementar. Deixa eu só checar um negócio aqui, que eu estou achando estranho esse posicionamento, só rapidamente. Não, legal, vamos lá, vamos seguindo aí. Então, só para a gente situar aqui, eu vou ler rapidamente o que aconteceu e a gente fala. Em jantar, Lula fala em minimizar a realidade e Alckmin fala em primeiro passo. O jantar do ex-presidente Lula com possível vice para as eleições de 2022, Geraldo Alckmin, contou com a presença de diversos políticos da oposição do governo, de oposição ao governo. O evento ocorreu neste domingo, ontem, né? E foi a primeira aparição pública dos dois desde a formação da chapa ser cogitada. Para quem não sabe, estava dormindo no ponto, o ex-governador de São Paulo, o ex-presidenciável, né? O mesmo que em 2018 disse que jamais faria uma aliança com o PT, né? Saiu aí do PSDB, seu partido aí de longa data, que lhe deu vários mandatos, e ainda está definindo a sua questão partidária, provavelmente ali o PSD do Kassab, mas para a formação de uma chapa, onde o Lula seria o candidato a presidente e ele seria o vice. Tá? Pois bem, entre os presentes estavam o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os senadores Omar Aziz, olha lá, o palestino, né, lá do estado do Amazonas, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, respectivamente, presidente, vice-presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, olha aí, né, lá da CPI da PAN, né? Vamos lá, também participaram do evento os advogados, aí Lula Zanin, né, Valesca Teixeira Martins. Outros participantes do jantar foram nomes conhecidos da esquerda, como Marcelo Freixo, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Rui Costa, Alessandro Molon. Estiveram presentes ainda os ex-ministros de Dilma, né, José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante. Lula minimiza o passado de rivalidade e Alckmin fala em primeiro passo, em jantar. Aí está a postagem do próprio Alckmin. Aqui a matéria serve mais para marcar o ponto. Eu vou trazer uma imagem aqui, não tem nada demais, vou reagir à imagem, peço aqui a autorização do nosso fair user, né? Afinal de contas, será uma reação. Vou colocar um pouquinho para você acompanhar, só para ter um contexto aqui do cenário e depois segura aí que tem mais coisa para a gente falar sobre isso. Vamos. Coron ali, aquela cadeira ali vazia ali, o Lula vai ficar ali, Geraldo Alckmin ali, Rochinha lá no canto, Márcio França, presidente do PSD ali, Rodrigo Maia, Randolfo, Aloysio Mercadante, Molon, outros que estão aqui presentes, Paulinho da Força, sentado ali atrás do Paulinho, aquela cabeça branca fugitiva do PSDB, presença Marília Reis, uma presença de gente de diversos partidos políticos. Gilberto Kassab. Aí é a hora de todo mundo passar a pedir as bênçãos, né? E vai rolando aí até o final. Bom, é um recorte, tem muito mais material sobre isso aí. Depois a gente só trouxe um trechinho aqui, alguns segundos, né, para a gente apenas ilustrar. O mais importante são as duas figuras aí da capa,
né, para você acompanhar. Notem que não há nenhum pudor aí entre uma série de pessoas que lá atrás, tá, estavam se degladiando, mas se degladiando a níveis, né, fora da civilidade. E agora, né, se juntam ali. Aí o pessoal até pergunta meio ali, que é o Rodrigo Maia, sim, o Maia também. Olha, muito mais, tá, pessoal? Faz muito mais sentido aí isso do que as pessoas imaginam, né? Então, por que eu trouxe isso? Eu vou explicar agora em um conceito que eu vou chamar aqui, eu vou colocar um vídeo do lado, espero que não dê muito travamento, um pequeno álbum que eu preparei aqui, e vai ficar rolando enquanto a gente fala, ele vai se repetir, tá? Porque nós vamos fazer uma alusão em uma tática antiga ainda pregada por Lênio e explicitada pelo o filósofo Olavo de Carvalho para a versão no Brasil, né? E que foi muito bem documentado, inclusive eu recomendo o documentário Estratégia das Tesouras, do Brasil Paralelo, né? Todo mundo sabe aqui, eu sempre recomendo o Brasil Paralelo, eu acredito que eles fazem um excelente trabalho e tem um conteúdo muito intenso. E a Estratégia das Tesouras fala de forma muito mais aprofundada com detalhes. Eu vou dar o conceito geral, né, para essa manutenção do poder. E já vou colocar aqui uma seleção que eu fiz rapidamente enquanto a gente fala sobre isso. Pois bem, aí vocês estão reconhecendo, são fotos da década de 70, 80 aí, FHC e Lula, né? Para você notar que a coisa vem desde antes. Essa aliança começa ainda nos governos militares e é uma teoria que hoje a gente acredita fazer muito mais parte da nossa realidade, né? Você vai ver que vai passando os anos, olha, né? E a turma, os abraços fraternos continuam os mesmos, né? E essa teoria prega o seguinte: para que você vai realmente brigar e dividir a sociedade se você pode fingir, né, simplesmente que se odeiam, né? Para que você vai fazer isso se você pode fingir simplesmente que se odeiam? E ora a turma vota de um lado, ora a turma vota do outro, e no final da história, todo mundo vai estar sempre no poder. Eu fiz um formato bem coloquial para você entender o seguinte: nós vamos nos unir aqui, sempre dividiremos o poder nos bastidores, e como somos fortes, e sempre para o público em geral parece que nós estamos brigando, parte da sociedade sempre vai estar envolvida com um grupo ou com outro, e no final da história a gente vai lá e governa juntos, e impede que qualquer outro tipo de movimento ingresse nesse processo. Essa estrutura, pessoal, foi sucesso no Brasil desde ali a saída do Sarney e o ingresso ali, né, do primeiro presidente eleito do Brasil, onde o pessoal começou a trabalhar para isso. Para quem não sabe, no período da redemocratização, o primeiro presidente efetivamente eleito vai ser o Collor, que não consegue governar até o final, cai por impeachment, né? E assume ali o Itamar Franco. O FHC desponta nesse cenário do Itamar como pai do real. Tem controvérsias sobre isso, o próprio Ciro Gomes puxa para si essa responsabilidade, enfim, nem vou entrar nesse mérito. Mas essa turma toda, de esquerda, todos eles, um pacote fechado de esquerda, se divide em um campo mais radical e um campo mais soft, mas com o mesmo objetivo: mamar infinitamente no Estado. Essa é a grande questão aí. Mas fingem nos debates, nos ataques públicos, serem grandes inimigos. Aí o povo vai caindo nessa conversa, ao ponto de que até a eleição na disputa 2014, né, entre Aécio e Dilma, todo mundo achava, por exemplo, que PSDB era direita. E, na verdade, ali, segundo os bastidores contam, é algo que a gente não pode fechar a questão aqui, parece que o PT desistiu do acordo e quis se perpetuar no poder. Deu uma deslizada ali, né? Foi picado pela mosquinha azul do poder e não queria mais largar. E aí o próprio PSDB ali, a partir do Aécio, começou com aquele monte de denúncias que depois ele mesmo pulou fora, né? Viu ali que ele ia comprometer todo o sistema.
e a coisa deu no que deu no impeachment, no impedimento ali da ex-presidente Dilma. O povo despertou com isso, o famoso males que vem para o bem, né? E a partir dali o pessoal começou a abrir mais a mente para tentar enxergar o que estava acontecendo. Muitas pessoas fizeram parte desse período, desse processo de despertar, né? Muitas pessoas fizeram parte desse processo de despertar ali da direita naquele momento, né? Com esse pensamento ali mais conservador, mais voltado ao indivíduo, enxergando essa questão, essa falácia do socialismo aí, né? As 1000 facetas que o socialismo apresenta, que nada mais são do que a tentativa, né? Essas falácias nada mais são do que a tentativa de se apropriar de uma carência instantânea do retrato de cada sociedade, oferecer uma solução fácil. Por isso, inclusive, que o comunismo e o socialismo não é um só no mundo todo, né? Aqui no Brasil ele vai tolerar e recriminar situações totalmente diferentes de como, por exemplo, é na China ou em outros lugares pelo mundo. Você tem sempre versões próprias, adaptadas à sociedade, porque o objetivo final não é uma ideologia em si, é todo o mal possível, desde que se tome tudo para fortalecer o poder daquele grupo que vai dominar o país pelos próximos anos. Então, o objetivo ou a ideologia, pouco importa. Se é preciso, por exemplo, como agora nós vemos no Ocidente, implantar o identitarismo e utilizar e manobrar grupos minoritários para seduzir, né, o espírito humanitário das pessoas, para implementar uma tirania do menor para o maior, se faz. Se é preciso, por exemplo, alavancar a questão do nacionalismo, né, pois falta naquele lugar, tem uma brecha ali onde pessoas precisam ser conquistadas, que se faça. E por aí vai. O sentimento e a ideologia nunca é legítima, sempre é uma ferramenta de meio para alcançar o objetivo final, que é o poder. Chegando no poder, aí a coisa se desnuda, né, de como ela é. É grana, é poder, é mandar, né? É a tirania por si. Então, esse é o objetivo desses caras. Em 2016, eu já falei, inclusive, sobre isso aqui, quando nós observamos a questão dos governos. Quero colocar uma imagem aqui para ficar rodando, só um minutinho. Quando a gente consegue ali... Só um minutinho enquanto eu baixo aqui. É aqui. Ó. Só colocar aqui para ficar rodando enquanto a gente fala. Bom, em 2016, vai ficar rodando a imagem, para vocês firmarem bem que esse pessoal sempre esteve junto. Mais uma vez eu digo, aí são os mesmos, tá? FHC e Lula, mas representam duas vertentes da mesma, duas cabeças da mesma hidra, né? Quando essa turma vem e começa a implantar essa ferramenta, fica imperceptível para nós aqui, já que essa turma se utiliza de uma ferramenta fantástica de manipulação de massa, que é a mídia controlada, a mídia permitida. E é por isso, inclusive, que nos dias atuais, o maior inimigo desse pessoal são as redes sociais, porque as redes sociais manifestam exclusivamente o pensamento das pessoas, do cidadão, meu e seu, sem o filtro, sem o controle e a autoridade que eles conseguem manipular e comprar, né? Hoje nós vemos isso muito claro. Em 2016, esse movimento foi descortinado, principalmente ali na eleição do Trump nos Estados Unidos. E ele vem e se replica aqui no Brasil em 2018 com o Bolsonaro, onde as pessoas efetivamente enxergam que o Estado trabalha por ele mesmo e que era preciso fazer alguma coisa. Nesse momento, o Brasil escolhe, o povo brasileiro escolhe alguém de fora desse contexto, e é importante a gente dizer que houve sim uma receptividade da pauta e do sentimento do povo brasileiro com a espontaneidade do então candidato e deputado federal Bolsonaro, que sentiu na pessoa do presidente Bolsonaro alguém para o combate desse sistema. E nós vencemos de forma avassaladora em 2018. Nós trabalhamos muito aqui, eu, provavelmente a maioria de vocês, para que nós pudéssemos chegar ali em 2018 vitoriosos. Porque foi contra, né, remando muito contra a maré de todo um sistema muito capitalizado,
que apesar de se dizer socialista, mas é muito capitalizado, com apoio principalmente do setor financeiro, né? E que do lado de cá nós tínhamos basicamente a população, como se manifesta até hoje. Agora nós vemos um momento onde, e é importante porque a gente vai mostrar isso aqui, isso está sendo novamente distorcido. Pega-se, por exemplo, as fragilidades do governo atual, porque existe em todo lugar, existe. Pega-se, inclusive, a tentativa do governo atual de fazer o controle desse tipo de grupo, que não vai conseguir, consegue-se muito temporariamente, para descredibilizar o presidente, fragilizar e trazer as pessoas de novo para que as mesmas necessidades que o povo tem, e ainda tem, inclusive de liberdade, aliás, foram ampliadas, mas foram ampliadas pela escolha do próprio povo, porque quando você faz um enfrentamento direto, as cortesias que o sistema liberava são retiradas, para colar na imagem de quem está desafiando o sistema de que ele é o responsável pelo problema. Muita gente tem falado sobre isso, eu até vi hoje. Ontem eu estava conversando com a dona Camila, e hoje pela manhã, até para minha surpresa, o meu amigo Alberto Silva estava falando na live dele que fez pela manhã, sobre a questão de Moisés no deserto. Enquanto oferece a liberdade aos escravos, a grande maioria diz o seguinte: peraí, você nos libertou, mas agora ficou mais difícil. Agora o sacrifício está maior, até a fome. Lá a gente comia, era chicote todo dia, era prisão, eu não tinha liberdade, mas eu me alimentava. E agora eu estou aqui no meio do deserto e a promessa não se cumpriu. Olha, pessoal, essa turma dominou o Brasil por 30, 40 anos. Esse governo atual tem 3 anos. E no meio disso, metade foi em meio a uma crise de saúde pública mundial. Eu vou mostrar no final, inclusive aqui, os avanços desse período. Mas tem muito para nós fazermos, e é uma pena que muitas pessoas queiram esse resultado milagroso e imediato. Não se trata disso. E aí já tem gente que começa a propor o seguinte: o presidente chegou lá, não fez nada, agora vou... É o seguinte, em dar confiança para nós continuarmos na luta que começamos em 2018, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a certeza de que seremos escravizados e roubados. Porque a esquerda, inclusive, tem essa maravilhosa vantagem de sempre te falar a verdade. Se você pegar as propostas atuais do que será um possível, que não vai acontecer, governo Lula, ele vai te dizer, ele fala para os militares diretamente que vai colocar debaixo das suas botas os militares, ele fala isso. Eu vou trazer aqui para você. Ele diz diretamente que vai cercear a liberdade de expressão, vai cercear a própria imprensa que está aplaudindo eles agora. Eles falam tudo. E o pessoal continua aplaudindo. E agora tem gente que está mais limitada ainda, que vai dizer o seguinte: olha, agora que nesses 3 anos o presidente Bolsonaro não resolveu tudo, o segredo, a grande magia, vai ser voltar e abraçar a esquerda. Eu quero te despertar para isso. Inclusive, o próximo conteúdo, que é sobre as eleições no Chile, tem essa componente também. Você pega a coisa mais fácil em meio à dificuldade, você vender a facilidade. É como o próprio exemplo de Moisés e os seus no deserto. A turma preferiu, boa parte, né? Claro que não aconteceu efetivamente, já estava querendo voltar para o chicote do faraó. Tá? Então vamos falar sobre isso aqui, vamos colocar mais um pouquinho. E a outra falácia que a gente precisa desconstruir dentro dessa narrativa é que, primeiro, essa turma agora passa a dispor de boa parte, só essa aliança que vai envolver a esquerda aí, de mais de 1 bilhão para poder gastar com campanha eleitoral. Dá uma olhada nisso que eu vou te explicar agora. Enquanto lá atrás precisou ter mensalão, petrolão, esses são todos, para que as campanhas do PT custassem de 500 milhões a 1 bilhão de reais, hoje está oficializado. Eu sempre digo o seguinte, essa turma não precisa de militância, na verdade, precisa de dinheiro para cooptar e comprar a militância. É isso que eles têm. Enquanto o Brasil permanece ou se oferece em espontaneidade, de forma orgânica, nos movimentos que nós vimos nos últimos 3 anos, em prol do Brasil, verde e amarelo, 7 de setembro, enfim, apoiando o próprio presidente Bolsonaro, essa turma compra. E detalhe, não tem adesão, mas faz a sensação da adesão.
Hoje tem gente afirmando aqui na internet que o ex-presidente Lula tem 60%, 50% dos votos e que o presidente Bolsonaro só tem 30% ou que estão empatados. Né? Os falsos moderados dizem que empata. E os mais abusados dizem que o presidente Bolsonaro já perdeu todo o apoio. E eu quero dizer para você, e até tentar apresentar, tentar não, eu vou apresentar para você nesse momento, que isso não corresponde efetivamente à verdade. Pessoal, eu vou contar uma experiência que eu tive recente, no primeiro semestre, de conversar, inclusive, e eu vou fazer um alerta nesse momento, inclusive ao pessoal que está lá muito próximo. Vou usar até uma expressão no entourage, né? Aquilo que está muito próximo do presidente e o enche de afagos. E vou pedir para você que realmente gosta do presidente que apoie o que eu vou falar aqui. Porque a própria turma lá próxima, inclusive as pessoas responsáveis por prover isso, ainda se informam pela mídia mainstream, ainda acreditam em pesquisa. E como eu vi a debandada no final, em 2020, na campanha do presidente Trump, forçada pela própria mídia, eu quero evitar que isso aconteça aqui. Enquanto toda a mídia já dava o ex-presidente Lula, que você está vendo aí na estratégia das tesouras, como líder ou possível líder nas pesquisas em 2022, e que o povo o amava e sairia às ruas para defendê-lo, ele sequer podia ir às ruas para as manifestações que eram convocadas em nome dele. E eu vou trazer para você, essas imagens que eu vou mostrar para você, eu já trouxe aqui na época, são minhas, eu produzi. Eu fui para dentro da manifestação da esquerda para prover isso aqui para a sociedade. E essas imagens são originais, tanto as de longe quanto as de dentro. E eu vou colocar aqui para você agora o como a esquerda age. Enquanto nós vamos espontaneamente às ruas e promovemos isso aqui, enquanto nós vamos como brasileiro, está aqui, ó, essa Avenida Paulista no 7 de setembro, mas fizemos isso por várias vezes durante todo os 3 anos que o presidente ali chegou. É o primeiro evento onde o presidente da República não perde o apoio da população, mesmo dentro do mandato. Quase 3 anos de mandato foi assim. E aí, a turma do outro lado que se diz com 50%, 60% desde janeiro de 2019, desde o primeiro ano de mandato presidencial, nunca coloca ninguém. Eu vou colocar aqui, ó. Eles são isso aqui, ó. Nessa época, a gente ainda tinha que vir aqui para explicar para o pessoal, olha, existe sim o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro. Está aí, ó. Isso aí é a esquerda, no mesmo lugar. E onde tinham milhões de brasileiros, aí tem 70, 80 pessoas. Eu fiz até a conta ao vivo aqui. É só você pegar a largura aí, 6 metros de pista por 50 e poucos metros. Você vai ter ali, aí você divide pelo espaço, você tem 300 metros quadrados, praticamente uma pessoa por metro quadrado. E o pessoal ainda quer impor que isso é dicotomia. Você quer ter mais oportunidade disso? Olha essa malandragem aqui da turma. Vou colocar aqui para você. Segura aí. Segura aqui. Vamos lá. É a turma aí para a rua. Tudo aqui é gravado por mim mesmo, tá? Ou pela dona Camila, enfim. Vou tirar só o som. Aí o que você tem aí? Muito barulho e buzina. Aí 50 pessoas, 100 pessoas. Às vezes dá 200 pessoas. Nunca passa de 500. Muita faixa, como você está vendo aí. E nada de povo. Militância. No final, a gente ia atrás disso aqui e via lá o pessoal recebendo. Na chegada era todo mundo recebendo camiseta e no final todo mundo recebendo lanche. Enquanto que quando você vai, né, vai passar várias situações aí. Eu acho que dá pra, é porque tem uma batucada aqui, eu não quero que dê problema. Essa turma, pessoal, fala muito de dicotomia. Tem gente que fala, não, podemos dividir, olha, o Brasil vai ter que aprender a se unir. Se unir com quem? Com 1% de insatisfeitos que foram derrotados na urna?
Se unir com quem? Isso é conversa, pessoal. Não tem esse outro lado. Outra coisa, para governar o Brasil precisamos fazer uma ampla... Onde me aponta qual foi a medida do governo Bolsonaro, se me consiga mesmo, que prejudica o pensamento, a liberdade das pessoas? Qual é esse pensamento? Qual é esse problema que o governo Bolsonaro impôs à sociedade que poderia ter prejudicado outro grupo qualquer dentro da sociedade? Qual é? Talvez proteger as nossas terras, porque tem um grupo de povos originários manipulados lá e que querem entregar para o estrangeiro metade, 25% do território nacional a troco de nada, em defesa de um grupo manipulado. É isso? Ou é porque o presidente Bolsonaro, dentro dos seus projetos, não apoia determinadas condições? Vê se isso é importante para a tua vida, como a diversidade nas escolas infantis. Você está vendo aqui, ó, o pessoal pedindo, vê se isso aqui tem coerência, vida, pão, mas só narrativa, não tem ninguém, só tem faixa. Não tem gente embaixo dessas faixas. Então o pessoal não consegue apontar objetivamente um problema do governo Bolsonaro. Diz assim, olha, temos que dialogar com o outro. Hoje eu assisti uma entrevista muito boa, pela manhã na Jovem Pan, inclusive. Tinha lá um senador. E a pergunta, não, mas o senhor está falando aqui que o governo precisa agir mais, entregar mais. Eu disse, olha, mas onde é que a coisa está sendo barrada? É lá dentro do Congresso. O presidente manda as medidas e a coisa não anda. Então se joga na costa do governo. E por que eu estou falando tudo isso? Mas você está defendendo indiscriminadamente o governo? Estou. Porque é o seguinte, não está parando lá. Não há falta de iniciativa no governo. Tem que dar a César o que é de César. Há sim um problema quando as medidas que nós implementamos a partir da liderança do presidente Bolsonaro, que chegam lá, principalmente no Senado, são barradas. Ou quando são aprovadas, uma minoria representada, eu já expliquei aqui, por um partido que tem um senador e um deputado federal, uma deputada federal, vai lá e barra uma medida que atende toda a maioria da população. E ninguém dá nome a essas peças. E eu sei que muita gente nessa hora diz, poxa, mas o presidente Bolsonaro precisava partir de peito aberto, de escudo aberto e encarar todo mundo. Beleza. Eu acho o seguinte, eu também gostaria, enquanto cidadão, mas vamos pensar de forma racional, eu só tenho essa ferramenta, que é o presidente. Eu tenho que queimar ela com tudo, eu tenho que entregar o presidente Bolsonaro, só tenho o presidente contra 500 e tantos deputados, 81 senadores e 11 ministros do Supremo. É um cara defendendo você, eu e você, e o resto que defende o próprio sistema. Eu noto sim, e não vou aqui não apontar onde há fragilidade, que o presidente sim, vez ou outra, manobra aí para, inclusive, permanecer como presidente para poder defender o que dá. Até que nós possamos entregar em 2022 para ele um Congresso decente. Vamos conseguir? Muito difícil. Da segunda vez. Na primeira, a tentativa foi excelente. Eu tenho certeza que o povo brasileiro fez a sua parte. Tanto que nós elegemos o presidente no rastro dele, só com o presidente, sem um partido político forte, nós colocamos mais de 50 parlamentares ao seu lado. Uma pena que no meio disso veio muito lixo e muitos traíram. Hoje a gente não conta 10 da mão que votam dessas pessoas que se elegeram como presidente. E por isso você vai desistir e voltar para a certeza do que já estava errado, ou nós vamos agora, amadurecidos depois de mais de 4 anos dentro do processo, reforçar essa estrutura. É isso que nós precisamos correr atrás. E nós precisamos entregar agora um parlamento que preste, ou o máximo possível. Eu falo isso desde das minhas primeiras lives aqui, depois do início do governo. Esse é um processo de 12 anos. E quando eu falava isso, tinha 1 ano de governo. Estávamos no primeiro ano. Agora nós precisamos efetivar a segunda fase do plano. Passados esses primeiros 4 anos, nós vamos precisar agora de um parlamento. Tem 513 deputados para você trocar. 513. Mantenha aquele que você acha que foi coerente com as suas propostas em 2018 e que se manteve fiel durante todo esse processo.
e expurgue aqueles que traíram. É simples. Você vai analisar melhor do que eu no seu estado isso, quem representa ou não. No Senado, nós temos 27 cadeiras. Quando nós chegarmos já no final do 5º ano deste governo, nós já teremos nomeados pelo presidente Bolsonaro 4 ministros do Supremo. E, com toda certeza, o presidente já tem mais 2 ali que votam com ele. Ainda em 2023, nós teremos a maioria dentro do Supremo. No 6º ano, você vai ver a mudança. E quando terminar essa fase, com o final dos 8 anos, e o presidente emplacando o seu sucessor, eu acredito que em 12 anos, a partir de 2018, o Brasil é a potência que merecia ser sempre. Não tem fórmula mágica, pessoal. Agora eu vou dizer uma coisa para você que já está querendo desistir e voltar 40 anos atrás. Só passou 3 anos. Nesse 1 ano que falta, vamos reforçar. Eu acho que vale a pena. É por isso que eu estou todo dia aqui. E queria trazer essas ferramentas que eu trouxe para você aqui, de imagem, com fatos, de que a coisa é desse jeito. Enquanto eles têm esses fiascos, enquanto eles apresentam esses fiascos para vocês, nós nos apresentamos assim, ó, toda vez assim. Eu queria mostrar para você a vontade do povo. Eles nunca fizeram isso. Eles são assim, ó, do jeito que você está vendo aí do lado. E tem gente querendo desistir agora porque as pesquisas dão empate. Ou que as pesquisas demonstram... Pessoal, pesquisa é paga. Custa no mínimo R$100 mil para você fazer uma pesquisa. Pesquisa é paga. E eu mando um recado agora para os amigos que estão... Eu fiz essa explanação lá em Brasília. Porque estava todo mundo embasbacado ainda no primeiro... Com pesquisa eu disse, pessoal, é mentira, vocês estão... Parem de assistir a Globo. Parem de assistir o mainstream. Comecem a observar o povo de verdade. Saiam aqui desses gabinetes, desinfeta aqui de Brasília, vão correr o Brasil para vocês verem que cada lugar que o presidente chega efetivamente, aquilo sim é a realidade do povo. Esses caras podem organizar aqui, olha como você está vendo aqui do lado, jantares em terem esse vídeo aí, com todo mundo se abraçando, mas nenhum deles consegue dar um passo fora do restaurante sem estar cercado de segurança, porque vai ser xingado. Ainda tem gente querendo pular do barco. Ah, não, mas precisamos ver, o presidente está enfraquecido, perdeu nada, irmão. É a imprensa e a mídia que está fazendo isso com a tua cabeça. E o impressionante é ver que a turma lá em Brasília... Alerta que eu falo, equipe do presidente aí, vamos alertar essa turma para desligar a TV do Plim Plim. Na hora de consultar as páginas, parem de consultar aqueles caras, dá uma olhada na visualização das páginas. A gente faz aqui numa live de ontem, 20 mil visualizações. Os caras dão uma notícia de pesquisa, dá 2 mil pessoas, não dá ninguém no negócio do cara, 10% de uma live nossa aqui, e todo mundo começa a se borrar as calças e já querer mudar de lado. Porra, pessoal, vamos entender quem alcança o quê. E outra coisa, voltem para a raiz, lá atrás. O presidente foi eleito sem precisar da mídia. Muito pelo contrário, sendo defenestrado. Olha, o presidente era destruído diariamente pela mídia. O que mudou de lá para cá? Mudou, eles estão mais putos, perderam tudo, pô. Toda a boquinha, eles estão mais putos, eles vão fazer de tudo. E o que ganha a eleição não é a quantidade de pessoas, por incrível que pareça. Não confunda a quantidade de pessoas com voto. O que vai ganhar a eleição são as pessoas que votam, que comparecerão para votar. Eu vou já falar aqui sobre o que aconteceu no Chile. Metade do chileno não votou. Metade do chileno habilitado a votar não foi votar. Justamente pela essa tese, né, de minar tudo que é político, para que a pessoa que é de bem chegue lá, isso já está tudo errado, eu nem vou. Aí o cara que é militante do outro lado, que está com a boca aberta,
para que a teta seja reabilitada, meu amigo, esse vai, se fosse possível, votava até 2 vezes. Então, tem muita estratégia aí que tem que ser definida e o pessoal precisa parar de cair na pilha, inclusive da imprensa. Tá? Vamos lá. Eu quero saber se você entendeu aqui o que a gente está falando. Se você tiver dúvida, coloca no chat aí para mim. Dá like, se inscreve e compartilha. A gente tem outros assuntos que estão todos interligados. Tá? Estão todos interligados e eu gostaria, né, de passar para eles. Mas olha, pessoal, está mais do que claro. Essa estratégia sempre foi definida. E agora que o sistema está em desespero, eles vão se unir. Eles passaram uma borracha ali em todo... Meu Deus, eu perdi a conta de quanto cada um desses ofendeu a mãe do outro. Lá atrás, né? Ou chamou de ladrão, enfim. Agora está todo mundo unido. Né? Moisés, você está colocando o FHC ao invés do... Pessoal, tudo é o mesmo grupo. Tá? E detalhe, eu sempre digo aqui, são todas figuras que eu conheço. De perto, já convivi. E hoje você sabe que você tem um presidente que luta pela liberdade. E é para isso que nós temos... Essa turma luta pelo poder. Eles têm um projeto próprio, inclusive de domínio aqui. Você vai já ver aqui. Inclusive de domínio da América Latina aqui. A famosa pátria grande, né? Que não é pátria para você. O nome é bonito, mas não é essa que você está idealizando aí, que defende os valores do Brasil. Não é isso. É a pátria deles. E só para a gente finalizar isso, como eu sei que muita gente tá aí querendo pular para casaca, tentando... eu sei que a turma vai... O pessoal, na hora que cair a ficha, todo mundo tem direito de dar um deslize, né? Volta atrás. Mas vou dar um recado aqui, principalmente para os meus amigos que são da área militar, que pensam que a coisa fica melhor depois, e o Bolsonaro tem a componente ideológica, e o melhor é o pragmatismo, e tarará. Dá uma olhada no pragmatismo da esquerda, caso eles voltem. É assim que eles pensam. Eles botaram... Eu não tenho conversa com os militares. É assim que eles pensam. Eles botaram na cabeça que eles são superiores. Eles botaram na cabeça que eles são mais honestos. Quando eu ganhar, eu vou conversar. Porque aí eu vou ser chefe deles. E vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. Pela primeira vez, nós tenhamos no Brasil um governo que acredita em Deus, que respeita seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Mais importante que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Muito obrigado. Olha, só uma palhinha, né? Para o pessoal não restar dúvidas. Não restar dúvidas de quem é o presidente em prol do Brasil. Só fica a dica. Dá like, se inscreve e compartilha. Bora pro chat bater um pouco de papo aqui. Eu mal recebi os amigos. Quero ouvir a tua opinião aqui no chat, se você quer acrescentar, se você quer criticar. Desde que seja com respeito, com educação. Vamos ouvir todo mundo aí, né? E aqui embaixo também você deixa nos comentários. Lembrando que o canal Pátria e Defesa, olha, tem live e estreia todos os dias às 9h45 da manhã. Às 15h45 da tarde nós temos ali um recorte, ou uma estreia, ou um vídeo novo, e às 21h45 tem essa nossa live aberta, né, aqui todos o santo dia, inclusive sábado, domingo e feriado, inclusive vai ter no Natal, Ano Novo. Fica aqui com a gente, estamos juntos aí, é pró-Brasil. Não tem um dia de sossego, pessoal, tá? Então vamos pro chat.